Olá, meu nome é Clarice, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UAB 6 do Polo de Simões. Hoje estamos com a aula sobre hereditariedade genética humana. Herança biológica. O que é uma herança biológica? É tudo aquilo que herdamos dos nossos pais, como a cor dos nossos cabelos, cor dos olhos, a tonalidade da nossa pele, é uma herança biológica. A herança biológica são características que são transmitidas de pais para filhos. E ela possui e é transmitida pelo material genético. DNA, o material genético. Ela é presente nas células eucariontes, presente nos seres vivos e na maioria dos seres das plantas e outros animais, fungos, algas e etc. Ela se encontra em volta pela membrana do núcleo celular. Essa é a nossa célula eucarionte. Aqui se encontra o nosso material genético, que são esses tracinhos que estão dentro. Aqui é a nossa membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. DNA é divisão celular. A mitose e meiose são dois tipos de divisão celular. Na mitose, ela é feita uma única divisão celular, onde a célula filha é idêntica à célula mãe. E na meiose, são feitas duas divisões celulares, onde se transformam em 4 células filhas, tendo metade da cópia do DNA da célula mãe. Diferenças entre mitose e meiose. A mitose é uma divisão celular, na meiose duas divisões celulares. Na mitose, em qualquer haploidia, na meiose, organismos diploides. Na mitose acontece em toda a vida, na meiose não acontece. Mitose produz 2 células, na meiose produz 4 células. Na mitose gera células somânticas iguais à célula mãe. Na meiose são células sexuais com 1/4 do DNA da célula mãe, com variabilidade genética. Cromossomos. O cromossomos é os fios do DNA. Essa estrutura é dada-se o nome de cromossomos, que nada mais é do que esses traços genéticos são dados o nome de cromossomos. Este é o cromossomos. Aqui estão os autossomos e os cromossomos. O X, feminino, e o Y, o masculino. Os genes. O DNA contém informações que definem características como cor dos olhos, tipo de sangue, preposição para desenvolver certa doença e entre outras. As informações para características podem estar localizadas ou em vários trechos. Contém informações que definem características como cor dos olhos, tipo de sangue, preposição para desenvolver certa doença e entre outras. As informações para características podem estar localizadas ou em vários trechos do DNA. Um exemplo da predisposição para desenvolver uma certa doença é um exemplo de uma modelo que ela fez um certo exame, que eu não me recordo o nome, para descobrir se ela possuía os genes para ter o câncer de mama. E ela descobriu que tinha uma grande porcentagem, então ela retirou a mama para não ter a doença. Alelos dominantes e recessivos. Os dominantes, eles são aqueles que ele sozinho consegue expressar uma determinada característica. Já o recessivo, ele precisa de 2 pares para poder para ele conseguir se expressar. Homozigotos e heterozigotos. Na genética, os seres homozigotos possuem pares de genes alelos idênticos, enquanto que nos heterozigotos caracterizam os indivíduos que possuem 2 genes de alelos distintos. Genótipo e fenótipo. O genótipo é um conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. O fenótipo refere-se às características visíveis que podem ser modificadas, como cortar os cabelos, tingi-los, pintar as unhas, fazer plástica. Isto é um exemplo de um fenótipo, que são características que a gente pode modificar. Mecanismo da herança biológica, um diagrama familiar.
Aqui está o exemplo de um diagrama familiar. Aqui é do sexo masculino e a bolinha do sexo feminino. Vamos dizer que o masculino ele é dominante de uma certa característica. E eles tiveram 4 filhos, onde 2 deles vão ter as características dominantes. Um homem vai ter a característica dominante e uma das meninas vai ter as características dominantes. Enquanto os outros vão ser somente portadores da característica, podendo transferir para os seus filhos. Tecnologia e genética. Muitos anos após a descoberta do DNA e sua influência na hereditariedade, várias técnicas foram desenvolvidas. Atualmente, a biotecnologia e a genética fazem parte do cotidiano das pessoas. Vamos conhecer um pouco sobre essas tecnologias? Teste de paternidade, que hoje é muito comum para descobrir se o pai é pai realmente da criança ou não. Mas como isso é possível? Vamos lá ver, né? Este é um joguinho para poder uma comparação de um teste de paternidade. Aqui está a criança, a mãe, o pai, o possível pai 1 e o possível pai 2. Nas duas pequenos traços da genética da criança é encontrado somente na mãe. No pai 1 e no pai 2 também não se encontra. O próximo traço da genética da criança é somente encontrado no pai 1. No pai 2 não se encontra. O próximo traço genético da criança é encontrado na mãe, no pai 1 e no pai 2. O próximo traço genético da criança é só encontrado na mãe. O pai 1 e o pai 2 não encontram. O próximo traço genético da criança só é encontrado no pai 1. O outro traço é encontrado tanto na mãe como no pai 1. E o último somente é encontrado no pai 1. Então, os traços genéticos da criança onde não são encontrados na mãe, está presente no pai 1. Ou então, em ambas as partes. Então, o pai da criança é o pai 1. Organismos transgênicos. O organismo é considerado transgênico quando recebe, por meio de técnicas de laboratório, um ou mais genes de outra espécie. Isso é muito encontrado em milho e soja. Muitas vezes no milho e na soja encontra-se um símbolo assim de triângulo e com um T dentro. Isso referindo que aquele alimento ele é uma substância transgênica. Clonagem. O clone é um organismo que tem o mesmo material genético de outro. Na agricultura, por exemplo, a clonagem é um processo extensamente utilizado. A produção de mudas de plantas envolve a produção de um clone da planta mãe. Isso já foi feito uma vez com uma ovelha chamada Dolly, só que ela sobreviveu por muito pouco tempo. Ela era uma clonagem de outra ovelha que já era mais velha, então ela não durou muito tempo. Ela morreu logo. Então ele só é mais feito na agricultura em plantas. Células-tronco são capazes de se diferenciar em diversos tipos de tecido. Várias pesquisas procuram utilizar essa capacidade para, por exemplo, recuperar tecidos danificados em pacientes com lesão no cérebro, no coração ou em células musculares.